Esses dias eu tava assistindo a última temporada de Sweet Tooth, O Bico Doce. Já assistiram? É uma fofura de série. Nossa, é pesada em alguns aspectos, assim, é triste em outros, mas ela é linda, linda na proposta, na forma como... Nossa, é uma história muito bonita. E é uma história que tá fechadinha lá na Netflix e tal. Não tô ganhando pra isso, Netflix, paga nós. Mas uma coisa que aconteceu enquanto eu tava assistindo a última temporada, então eu vou dar pequenos spoilers, mas não vão estragar a série pra quem não assistiu, eu ter refletido sobre o perigo da revelação espiritual e como é que todos nós podemos ser fanáticos se nós estivermos com as nossas navalhas do juízo bem afiadas, né? A navalha que separa, do discernimento que separa o verdadeiro do falso, o certo do errado, o duvidoso, para nós, né? Quando a gente não aponta essa navalha para o outro, para a crença do outro, mas sim quando a gente vira ela para nós e tenta entender as nossas limitações, os nossos pormenores, é muito importante e é muito perigoso quando a gente não usa isso, né? Então eu tava pensando nessa série e em várias outras que retratam fanatismos de diversas formas. Pega qualquer uma que você quiser e transporta, porque a arte é para ser um espelho da vida, transporta para o nosso cotidiano e a gente vai ver a gênese de boa parte dos ruídos, das más interpretações que esse telefone sem fio espiritual causa nas pessoas. Seja bem-vindo, bem-vinda. Por favor, deixa seu joinha. Aqui nós falamos de meditação, de filosofia, dos caminhos iógicos para libertarmos dos nossos condicionamentos e delusões. E, sei lá, de algum jeito a gente tenta falar sobre silêncio falando. Deixe seu comentário no comentário de alguém. Vamos pro vídeo. Então, eu não sei se você já assistiu, né? O Sweet Tooth fala de um futuro pós-apocalíptico em que há uma doença que está dizimando a humanidade. Os seres humanos que estão nascendo, aliás, os seres que estão nascendo são híbridos entre animais e seres humanos. E eles são perseguidos, a humanidade como a gente conhece colapsou. Então, e é isso que é o pano de fundo dessa série, que fala sobre amizade, que fala sobre racismo, que fala sobre diversidade, que fala sobre direitos humanos e sobre totalitarismo. É muito bonita. E sobre pandemia e tal. Aliás, ela começou a passar na pandemia. As pessoas tinham uma doença tipo uma gripe e morriam. Imagina como que eu fiquei quando assisti isso. Em dado momento, um dos personagens, um médico, compartilha de um sonho. Tem um aspecto místico também na série, muito legal, né? Uma consciência, a mãe natureza como uma força divina, assim. Mas isso você só vai ver lá no final. E é bem sugestivo, não é explícito, não é uma coisa assim, Deus ex machina, não. Assim, quando eu assisti, né, eu achei que tava meio solução, sabe? Deus ex machina. Porque foi tão discreta essa inserção dessa força da natureza e tal, que a gente, quando ela chega, você fica, ué. Mas enfim, tem um momento em que um personagem, um médico que faz um monte de absurdos, começa a ter um sonho que ele compartilha com o menino, com o Bico Doce. E ele tem esse sonho e ele interpreta de uma forma completamente fanática e entende que aquele é o destino dele, que ele tem que fazer as pazes com o karma, que aquele é o caminho dele. Aí eu lembrei daquela série que eu já comentei aqui nesse vídeo no canal, né? Problema dos Três Corpos, que os caras começam a falar com vidas inteligentes extraterrestres, em 2 segundos eles transformam aquilo numa religião. Aí comecei a pensar sobre outras formas de fanatismo e comecei a pensar sobre as diversas revelações espirituais que a gente teve ao longo da história humana, né? As supostas alegações de homens e mulheres que disseram ter tido contato direto com a divindade, com o extrafísico, com o numênico. Você tem 2 posturas aí radicais que eu rejeito ambas, né? Ou você vai fazer como os filósofos racionalistas e dizer que é tudo mentira, é tudo invenção da cabeça de gente louca e gente mais louca ainda seguindo eles. Essa ideia, inclusive, como é o nome daquele ateu militante? Ele escreveu Deus, um delírio. Então essa é a ideia dele, né? De que Deus foi um grande delírio humano que a gente vem preservando há muito tempo. Ou você tem a outra postura fanática que eu também rejeito, que é literalizar e tomar inteiramente aquela revelação como sendo, sob o seu ponto de vista, daquela forma como você interpretou, toda a verdade que você precisa ter. As 2 coisas são terríveis, porque, por um lado, você está invalidando uma experiência de algo que transcende o físico e possa nos dar, pelo menos, caminhos, indicações e pistas de quem somos nós em um nível mais delicado do que aquele que a gente percebe imediatamente. E, por outro, você está colocando em risco a saúde, o bem-estar de inúmeras pessoas que não pensam como você. O caminho para evitar isso é muito difícil.
abrir mão das próprias crenças e considerar, deixar sempre em xeque tudo o que você acredita, deixar sempre sob júdice, né, todas as ideias pré-formuladas, todas as formas de pensamento pré-concebidas. É muito trabalhoso. Mas o que a gente tem em contrapartida é esse ruído espiritual, né? Swami Vivekananda fala que sem um guru, sem uma tradição que ajude a aperfeiçoar o que você já tem e a despoluir o que você recebe, é muito difícil que uma revelação espiritual venha perfeita. Olha que interessante, porque na Índia o conceito de revelação espiritual já era compreendido desde os tempos dos Vedas, mas como sempre, o conceito de revelação espiritual é dado sob o intermédio de um ser humano. Ou seja, toda revelação alegadamente espiritual, necessariamente é uma espécie, se for verdadeira, se é que isso existe, é uma espécie de tradução de um reino além das palavras, de uma qualidade além dos sentidos, de um conhecimento além dos conceitos, e que você está tentando traduzir tudo isso para o mundo das palavras, dos conceitos e dos sentidos. Então você está tentando elaborar formas de reduzir essa verdade que é infinita e absoluta para o finito e relativo. Então toda revelação espiritual vai estar circunscrita, de alguma maneira, ao seu tempo, lugar, língua, circunstância e povo, né? Então, desconsiderar isso é matar, inclusive, a possibilidade daquilo ser uma revelação espiritual, porque para ser espiritual tem de ser eterno. Para ser eterno tem que falar com questões em nós que não são aquelas circunstancializadas naquele texto. Então, por exemplo, o engano todo, no caso do Islã, do wahhabismo, é querer delirantemente que o mundo volte a ser como na época do profeta Muhammad. Que os califas voltem a governar o mundo, que a gente viva piedosamente como se viveu brevemente por aqueles tempos. O que é um contrassenso desgraçado, porque logo depois da expansão árabe, nenhum povo durante a Idade Média investiu tanto e patrocinou e desenvolveu tanto a ciência e o avanço da humanidade quanto o próprio islamismo. E a gente está vendo essa escalada, a fanatização em todo um mundo que quer preguiçosamente ter nas revelações espirituais uma verdade fechada. Então a minha verdade está pronta. Swami Vivekananda também vai falar que a falta de um método e de um mestre faz com que até gente que tenha revelações verdadeiras, ele aponta o Muhammad nesse caso, e aí se você é muçulmano me perdoe, isso é só a opinião do Swami Vivekananda. Ele vai falar, olha, a falta de um mestre fazia com que ele tivesse samadhi, ele tivesse esses estados máximos. Por isso que você vê coisas contraditórias no Corão, como incitação à violência e tal, que são os ruídos, né? Mas ele não tinha controle sobre esse processo. Esse é o mas que eu não completei. Então, ele entrava nesses estados, mas ele não tinha domínio sobre como traduzir isso em perfeição. Isso é a opinião do Vivekananda. Tá bom? A respeito de mais Swamiji, mas eu também considero que mesmo o ruído espiritual dentro de um texto não é exatamente só responsabilidade ou culpa do profeta ou do mestre que o revelou, mas da qualidade, da capacidade de interpretação das pessoas que recebem esse texto. Então, quando você está dentro de uma religião, questionar os porquês e os comos das coisas é essencial para que você, em não circunstancializando as coisas, né, aliás, em não literalizando as coisas, não tornando elas absolutas, possa colocar cada mandamento, cada orientação, cada sabedoria em sua caixinha. E tem coisas que você vai ter que saber destrinchar e destacar e desprezar. A história lá do Sweet Tooth mostra muito que em tempos de crise a gente tende a se fanatizar muito rapidamente, porque a gente tende a se agarrar em qualquer fragmento de verdade que nos dê alguma segurança, algum facho, algum rastro, algum cheiro de normalidade, algum cheiro de, se eu for nessa direção a gente se salva dessa enrascada. Mas a coisa é que não há caminho para a libertação do sofrimento, especialmente em tempos de crise, que sejam funcionais num processo fanático. O fanatismo, ao contrário, é a morte de toda forma de espiritualidade. Desenvolver tarka, que é uma qualidade essencial dentro das vias yógicas e sobretudo no Tantra, que é o discernimento, o raciocínio lógico, o encadeamento de ideias precisos, é uma das formas de se precaver disso. Mas a outra coisa é desconfie de si mesmo. Coloque-se sob júdice o tempo inteiro. Por quê? Porque mesmo as pessoas mais intelectualmente bem instruídas vão ter vieses de confirmação confortáveis que as façam querer aderir a mensagens messiânicas perigosas.
É o caso, por exemplo, do Martin Heidegger, que era uma mente brilhante, sem dúvida nenhuma, um dos grandes filósofos da humanidade, e que se converteu ao nazismo, porque gostou das ideias do tio do bigodinho. Então, você vê, toda a instrução do Heidegger não bastou para ele entender que aquilo era uma tremenda de uma enrascada e de que aquilo era um dos piores e mais hediondos crimes que seriam cometidos contra a história da humanidade. Então, para você não virar um fanático, cuidado com as ideias de revelação que você venha a ter. O problema lá do Sweet Tooth é que ele literalizou e ele achou que interpretou certo o sonho que ele teve. Se você acha que cada experiência espiritual sua é a última palavra em termos de revelação sobre quem é você, então você nem começou a engatinhar no que se chama caminho espiritual. Até mais.